E se eu te dissesse que existe um texto na Bíblia que quase nunca é explicado? Não é porque é irrelevante, é porque ele assusta. Fique até o final para entender por quê. Você já parou para pensar que existem textos na Bíblia que quase nunca são explicados com profundidade? Não porque sejam irrelevantes, mas porque são desconfortáveis. Eles confrontam, despertam e tiram o leitor da zona de conforto. Hoje, vamos falar sobre um alerta bíblico que atravessa gerações e que se conecta de forma assustadora com os dias atuais. Não é medo, é discernimento. Fique até o final, porque entender isso pode mudar sua forma de enxergar o tempo em que estamos vivendo. Ao longo da história bíblica, Deus nunca deixou seu povo sem avisos. Antes do dilúvio, houve advertência. Antes da queda de Jerusalém, profecia. Antes da vinda de Cristo, sinais claros. O problema é que muitos ignoram os alertas porque eles confrontam escolhas e estilos de vida. A Bíblia não foi escrita apenas para consolar, mas para despertar e preparar corações para tempos decisivos. Existe um padrão que se repete em todas as épocas. Quando Deus fala, poucos dão atenção. Nos dias de Noé, as pessoas continuaram vivendo normalmente, ignorando o aviso. Nos dias dos profetas, muitos zombaram das mensagens. Hoje, não é diferente. O alerta bíblico continua ecoando, mas é facilmente abafado pelo barulho do mundo, pelas distrações e pela falsa sensação de segurança. Jesus deixou claro que o fim não chegaria de forma silenciosa. Ele falou sobre guerras, crises, enganos e confusão espiritual, mas também alertou que muitos não perceberiam os sinais porque estariam distraídos. O problema não é a falta de informação, e sim a falta de discernimento. Quando o coração está longe de Deus, até os sinais mais claros passam despercebidos. Um dos maiores enganos dos últimos tempos é pensar que tudo continuará como sempre foi. A Bíblia mostra que a normalidade pode ser o maior sinal de alerta. Comer, beber, trabalhar e planejar, sem perceber que algo espiritual está acontecendo nos bastidores. O perigo não está na rotina, mas em viver distraído, sem vigilância, como se Deus não estivesse chamando a atenção do mundo. Quando a Bíblia fala sobre o fim, ela não aponta apenas para eventos externos, mas para mudanças internas nas pessoas. O esfriamento do amor, a perda do temor e a relativização da verdade são sinais silenciosos, porém profundos. O cenário se constrói primeiro no coração humano, antes de se manifestar no mundo. Por isso, o maior campo de batalha dos últimos tempos sempre foi espiritual. O apóstolo Paulo alertou que chegaria um tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina. Eles buscariam mensagens que agradassem aos próprios desejos, rejeitando a verdade. Esse alerta não fala de perseguição externa, mas de uma crise interna na fé. Quando a verdade deixa de ser prioridade, o engano encontra espaço, mesmo dentro de ambientes religiosos. A Bíblia revela que o engano dos últimos tempos não viria apenas por oposição direta, mas por imitação. Aparência de piedade, palavras bonitas e discursos vazios podem esconder um afastamento profundo da verdade. Por isso, discernimento espiritual se torna essencial. Nem tudo o que parece luz vem de Deus, e nem toda mensagem religiosa conduz ao arrependimento e à transformação real. Jesus advertiu que falsos cristos e falsos profetas surgiriam realizando sinais e discursos convincentes. O objetivo não seria atacar a fé de forma direta, mas confundir e desviar. Quando a Bíblia deixa de ser o centro e a experiência passa a ser o foco principal, a fé se torna vulnerável. Por isso, permanecer firmes na palavra é a maior proteção contra o engano. Outro sinal pouco comentado é o aumento da frieza espiritual. A Bíblia afirma que, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso não acontece de um dia para o outro, mas de forma gradual. Pequenas concessões,
Pecados normalizados e uma fé superficial vão enfraquecendo o coração até que a sensibilidade espiritual quase desapareça. Mesmo diante desse cenário, a Bíblia não transmite uma mensagem de desespero, mas de responsabilidade. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso revela que os últimos tempos exigem constância, vigilância e fidelidade. Não se trata de saber datas ou eventos exatos, mas de permanecer firme quando muitos escolhem desistir, esfriar ou negociar a própria fé. A perseverança mencionada por Jesus não é passiva, mas ativa. Envolve oração constante, apego à palavra e sensibilidade à voz de Deus. Em tempos de confusão espiritual, permanecer firme exige decisão diária. A fé dos últimos tempos não será sustentada por emoções, mas por convicções profundas. Somente quem constrói a vida sobre a verdade consegue permanecer quando tudo ao redor começa a ruir. Daniel recebeu uma revelação intrigante sobre o fim, onde o conhecimento se multiplicaria e muitos correriam de um lado para outro. Esse cenário descreve não apenas avanço tecnológico, mas uma humanidade inquieta, cheia de informação e vazia de sabedoria. Nunca se soube tanto, e ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão espiritual. O excesso de vozes dificulta ouvir a voz de Deus. O aumento do conhecimento não garantiu discernimento espiritual. Pelo contrário, muitos passaram a confiar mais na própria razão do que na direção divina. A Bíblia alerta que haverá um tempo em que o homem será amante de si mesmo, confiando em suas próprias verdades. Quando Deus deixa de ser a referência, a confusão se instala, e o coração humano se perde em caminhos que parecem certos, mas conduzem à ruína. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável: como viver corretamente em tempos tão confusos? A resposta bíblica não está em isolamento, mas em vigilância. Jesus chamou seus seguidores para serem luz em meio às trevas, sem se contaminar por elas. Os últimos tempos não são um convite ao medo, mas à fidelidade, à santidade e a um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. A vigilância espiritual começa no interior. Não adianta observar os sinais externos se o coração está distante de Deus. A Bíblia ensina que é possível honrar a Deus com os lábios, mas ter o coração longe dele. Nos últimos tempos, o maior desafio não será reconhecer eventos mundiais, mas manter a fé viva, sensível e alinhada com a verdade, mesmo quando a maioria escolhe caminhos mais fáceis. Manter a fé viva exige disciplina espiritual. A oração deixa de ser um hábito ocasional e se torna um refúgio diário. A leitura da palavra não é apenas informativa, mas formativa. Em tempos de pressa e superficialidade, Deus chama seus filhos a desacelerar, ouvir sua voz e fortalecer as raízes espirituais para que não sejam levados por ventos de doutrina ou pressões do mundo. Jesus comparou aqueles que ouvem suas palavras e as praticam a uma casa construída sobre a rocha. As tempestades vêm para todos, mas apenas quem tem fundamentos sólidos permanece. Nos últimos tempos, a fé será testada por crises, dúvidas e perseguições sutis. Não vence quem escuta mais mensagens, mas quem vive aquilo que a palavra ensina, mesmo quando isso exige renúncia. A Bíblia também revela que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mesmo quando muitos se afastam, Ele mantém corações firmes, comprometidos com a verdade. Esses não são perfeitos, mas perseverantes. Em meio à escuridão espiritual, o remanescente se torna sinal de esperança, mostrando que ainda é possível viver uma fé genuína, obediente e transformadora nos últimos tempos. Ser parte desse remanescente não é motivo de orgulho, mas de responsabilidade. Deus chama seus filhos para vigiar, interceder e permanecer firmes. Cada escolha diária revela a quem pertencemos. Nos últimos tempos, a maior batalha não acontece apenas no mundo, mas no coração.
Permanecer fiel até o fim é a maior vitória que alguém pode alcançar diante de Deus. A fidelidade nos últimos tempos não será medida por títulos ou posições, mas por constância. Continuar crendo quando não é conveniente. Continuar obedecendo quando a maioria relativiza a verdade. A Bíblia mostra que seguir a Deus sempre exigiu renúncia. Nos dias finais, essa renúncia se manifesta em escolhas simples, porém firmes, que revelam um coração totalmente entregue à vontade do Senhor. A história bíblica revela que Deus valoriza a obediência silenciosa mais do que grandes demonstrações públicas de fé. Nos últimos tempos, muitos buscarão visibilidade, reconhecimento e aplausos, mas Deus continua olhando para o secreto. É no silêncio do coração que a fidelidade é provada. Quem permanece fiel quando ninguém está olhando, demonstra que sua fé não depende de circunstâncias, mas de convicção verdadeira. O maior desafio dos últimos tempos será resistir à pressão de se adaptar. A Bíblia alerta que o mundo tentará moldar valores, pensamentos e comportamentos. Quando a fé começa a se ajustar ao sistema, ela perde sua força. Deus não chamou seu povo para se parecer com o mundo, mas para transformá-lo. Permanecer firme exige coragem para ser diferente, mesmo quando isso gera rejeição ou incompreensão. A transformação que Deus espera começa de dentro para fora. Não se trata apenas de comportamento externo, mas de uma mente renovada pela palavra. A Bíblia ensina que somente assim é possível discernir a vontade de Deus em meio à confusão. Nos últimos tempos, quem não renova a mente acaba absorvendo valores distorcidos. A verdadeira mudança acontece quando a verdade bíblica passa a governar pensamentos, decisões e atitudes. Enquanto muitos buscam respostas rápidas, a Bíblia convida à profundidade. Os últimos tempos não favorecem uma fé superficial, baseada apenas em emoções momentâneas. Deus chama seus filhos a desenvolverem raízes profundas, capazes de sustentar a fé em tempos difíceis. Quem conhece a palavra não se deixa levar por modismos espirituais, porque aprendeu a discernir entre aquilo que agrada aos homens e aquilo que realmente agrada a Deus. Enquanto muitos buscam respostas rápidas, a Bíblia convida à profundidade. Os últimos tempos não favorecem uma fé superficial, baseada apenas em emoções momentâneas. Deus chama seus filhos a desenvolverem raízes profundas, capazes de sustentar a fé em tempos difíceis. Quem conhece a palavra não se deixa levar por modismos espirituais, porque aprendeu a discernir entre aquilo que agrada aos homens e aquilo que realmente agrada a Deus. A perseverança, muitas vezes, é silenciosa e invisível aos olhos humanos. Ninguém aplaude quem continua fiel em meio ao cansaço, à dúvida ou à espera. Porém, a Bíblia revela que Deus vê cada passo de fidelidade. Nos últimos tempos, continuar firme quando não há reconhecimento será uma das maiores provas de fé. A recompensa não vem do mundo, mas do Senhor, que honra aqueles que não desistem. A esperança bíblica não está fundamentada em cenários favoráveis, mas na fidelidade de Deus. Mesmo quando o mundo parece caminhar para o caos, a palavra afirma que Deus continua no controle. Nos últimos tempos, essa esperança se torna âncora para a alma. Quem confia em Deus não nega a realidade, mas escolhe permanecer firme, sabendo que nenhum acontecimento escapa do propósito divino. A Bíblia também ensina que os últimos tempos revelam o verdadeiro estado do coração humano. Diante da pressão, alguns se aproximam de Deus, enquanto outros se afastam. As circunstâncias não criam a fé, apenas a revelam. Por isso, tempos difíceis funcionam como um filtro espiritual, separando aqueles que apenas conheciam a religião daqueles que realmente conhecem a Deus de forma pessoal e profunda. Diante desse cenário, Deus continua chamando seu povo ao arrependimento sincero, não como ameaça, mas como convite à restauração. A Bíblia mostra que sempre há esperança
para quem se volta ao Senhor com humildade. Nos últimos tempos, o arrependimento se torna um ato de coragem, pois exige reconhecer erros e abandonar caminhos que o mundo normalizou. É nesse retorno que a verdadeira transformação começa. O arrependimento bíblico não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. Ele envolve reconhecer a verdade, abandonar práticas erradas e decidir viver de acordo com a vontade de Deus. Nos últimos tempos, essa decisão se torna ainda mais desafiadora, pois exige nadar contra a corrente. Porém, é exatamente esse posicionamento que preserva a fé e mantém o coração sensível à voz do Espírito Santo. A sensibilidade espiritual é um dos maiores tesouros dos últimos tempos. Quando o coração se torna insensível, a consciência se cala e o engano se instala. A Bíblia ensina que Deus fala de maneira suave, e apenas quem mantém o coração atento consegue ouvir. Em meio ao barulho do mundo, cultivar silêncio interior e comunhão com Deus se torna essencial para não perder o discernimento espiritual. O silêncio diante de Deus não é vazio, mas cheio de aprendizado. É nele que a fé amadurece e a confiança se fortalece. Nos últimos tempos, muitos terão dificuldade em parar, refletir e ouvir. A pressa constante enfraquece a espiritualidade. A Bíblia mostra que Deus age profundamente quando o coração aprende a descansar em sua presença, sem exigir respostas imediatas ou soluções rápidas. Aprender a esperar em Deus é uma das maiores provas de fé. A Bíblia revela que o tempo de Deus não é atraso, mas preparação. Nos últimos tempos, a ansiedade espiritual cresce porque muitos querem respostas instantâneas. Porém, quem confia aprende a esperar sem desistir. A espera molda o caráter, fortalece a fé e prepara o coração para receber aquilo que Deus, no tempo certo, deseja revelar. A espera também revela motivações. Alguns seguem a Deus apenas enquanto recebem respostas rápidas. Outros permanecem mesmo no silêncio. A Bíblia mostra que Deus se agrada daqueles que confiam sem ver. Nos últimos tempos, essa confiança será essencial, pois nem todas as respostas virão imediatamente. Permanecer fiel durante a espera demonstra um relacionamento baseado em amor e entrega, não apenas em resultados. O relacionamento verdadeiro com Deus não se sustenta apenas em momentos bons. Ele é fortalecido nas provações, nas dúvidas e nos períodos de silêncio. A Bíblia ensina que a fé provada produz perseverança. Nos últimos tempos, muitos desistirão quando a fé for testada. Porém, aqueles que permanecem aprendem que Deus continua presente, mesmo quando não fala da forma que esperamos. A perseverança transforma a maneira como enxergamos Deus. Com o tempo, entendemos que Ele não é apenas aquele que responde orações, mas aquele que sustenta em meio às lutas. Nos últimos tempos, essa maturidade espiritual será fundamental. Quem conhece a Deus apenas pelos benefícios corre o risco de desistir. Mas quem o conhece pelo relacionamento permanece firme, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Conhecer a Deus profundamente muda a forma como enfrentamos o futuro. A Bíblia mostra que o medo diminui quando a confiança cresce. Nos últimos tempos, muitos serão dominados pela ansiedade diante das notícias e acontecimentos. Porém, quem anda com Deus aprende a descansar, sabendo que nada foge do seu controle. A fé madura não ignora a realidade, mas escolhe confiar na soberania divina acima de qualquer cenário. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. A Bíblia ensina que somos chamados a vigiar, orar e permanecer atentos. Nos últimos tempos, a passividade espiritual se torna perigosa. Confiar em Deus não significa cruzar os braços, mas alinhar ações com a fé. Quem realmente crê demonstra isso por meio de escolhas conscientes, vida de oração e compromisso constante com a verdade. Vigiar, segundo a Bíblia, significa viver com consciência espiritual. É estar atento às próprias atitudes, pensamentos e prioridades.
Nos últimos tempos, muitos estarão distraídos com o exterior, enquanto negligenciam o interior. Jesus ensinou que a vigilância começa no coração. Quando a fé se torna apenas rotina, o risco de esfriar aumenta. Permanecer vigilante é manter o coração alinhado com Deus todos os dias. A rotina espiritual pode ser uma bênção ou um perigo, dependendo da intenção do coração. Quando práticas espirituais se tornam automáticas, perdem profundidade. A Bíblia mostra que Deus deseja relacionamento, não apenas rituais. Nos últimos tempos, muitos manterão aparência de fé, mas sem vida espiritual. Renovar a intenção, buscar a Deus com sinceridade e permitir que Ele transforme o interior é essencial para não cair na frieza espiritual. Buscar a Deus com sinceridade envolve reconhecer limitações e dependência. A Bíblia ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Nos últimos tempos, o orgulho espiritual se torna um obstáculo silencioso. Achar que já se sabe tudo impede o crescimento. Somente um coração ensinável permanece sensível à correção divina e disposto a caminhar segundo a vontade de Deus, mesmo quando isso exige mudanças difíceis. A correção de Deus é sinal de amor, não de rejeição. A Bíblia afirma que Ele disciplina a quem ama. Nos últimos tempos, muitos rejeitarão qualquer confronto espiritual, preferindo mensagens que não exigem mudança. Porém, a correção preserva a fé e evita desvios maiores. Um coração que aceita ser moldado por Deus demonstra maturidade espiritual e compromisso com a verdade, mesmo quando a transformação é desconfortável. Aceitar a correção exige quebrantamento. A Bíblia mostra que Deus se agrada de um coração contrito e humilde. Nos últimos tempos, a dureza de coração se tornará comum, pois muitos resistirão à verdade. Porém, quem se permite ser tratado por Deus experimenta a restauração. O quebrantamento não enfraquece a fé, mas a fortalece, pois remove o orgulho e abre espaço para a ação transformadora do Espírito Santo. O quebrantamento verdadeiro gera transformação prática. Ele não fica apenas no sentimento, mas se reflete em atitudes, escolhas e mudança de postura. A Bíblia ensina que a fé sem obras é morta. Nos últimos tempos, Deus chama seu povo a viver uma fé coerente, onde palavras e ações caminham juntas. A transformação interior se torna visível no modo de viver, falar e se relacionar com os outros. A fé coerente impacta mais pelo exemplo do que pelo discurso. A Bíblia mostra que o testemunho silencioso muitas vezes fala mais alto que palavras. Nos últimos tempos, viver a verdade será mais poderoso do que apenas pregá-la. Pessoas observarão atitudes, reações e escolhas. É assim que a luz brilha, não em discursos perfeitos, mas em vidas alinhadas com Deus, mesmo em meio às dificuldades. Viver alinhado com Deus não significa ausência de falhas, mas disposição para corrigir o caminho. A Bíblia revela que o justo pode cair, mas se levanta. Nos últimos tempos, muitos desistirão após errar. Porém, quem entende a graça não permanece caído. Levantar-se, aprender e continuar caminhando com Deus é sinal de maturidade espiritual e confiança no perdão divino. A graça não é permissão para permanecer no erro, mas força para viver em novidade de vida. A Bíblia ensina que fomos chamados para a liberdade, não para a escravidão do pecado. Nos últimos tempos, essa verdade será distorcida. Mas quem compreende a graça, entende que ela conduz à transformação. Deus não apenas perdoa, Ele restaura e capacita a viver de forma diferente. A restauração começa quando reconhecemos nossa dependência de Deus. A Bíblia mostra que sem Ele nada podemos fazer. Nos últimos tempos, a autossuficiência será exaltada, mas ela afasta o coração da verdade. Reconhecer limites não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Quem depende de Deus aprende a confiar mais e a controlar menos, descansando na direção divina. Confiar em Deus envolve entregar o controle.
A Bíblia revela que muitos conflitos interiores nascem do desejo de dominar tudo. Nos últimos tempos, a ansiedade crescerá exatamente por isso. Quando entregamos o controle a Deus, a paz começa a ocupar o lugar da inquietação. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque o coração aprende a descansar naquele que governa todas as coisas. A paz bíblica não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Jesus prometeu uma paz diferente da que o mundo oferece. Nos últimos tempos, essa promessa se torna essencial. Mesmo em meio ao caos, quem anda com Deus experimenta uma paz que guarda o coração. Essa paz não ignora a dor, mas sustenta a fé quando tudo parece incerto. Guardar o coração é um princípio central da vida espiritual. A Bíblia ensina que dele procedem as fontes da vida. Nos últimos tempos, muitos descuidarão do interior enquanto se preocupam apenas com o exterior. Pensamentos, emoções e desejos precisam ser vigiados. Um coração guardado pela palavra se torna menos vulnerável ao engano e mais sensível à direção de Deus. A palavra de Deus funciona como filtro espiritual. Ela revela intenções, confronta pensamentos e direciona escolhas. Nos últimos tempos, quem se afasta da palavra perde referência. Não é possível manter uma fé firme sem alimento espiritual. Assim como o corpo enfraquece sem comida, a fé enfraquece sem a verdade bíblica. Permanecer na palavra é permanecer em segurança espiritual. Permanecer na palavra exige constância, não perfeição. A Bíblia não foi dada para ser lida apenas em momentos de crise, mas para orientar toda a vida. Nos últimos tempos, muitos buscarão a palavra apenas como emergência espiritual. Porém, quem a transforma em fundamento diário, constrói uma fé sólida, capaz de resistir às pressões, dúvidas e desafios que surgem ao longo do caminho. A fé sólida produz estabilidade emocional e espiritual. A Bíblia mostra que quem confia no Senhor não se desespera facilmente. Nos últimos tempos, emoções instáveis serão comuns, mas Deus oferece equilíbrio. Quando a fé amadurece, as emoções deixam de governar decisões. O coração aprende a responder com sabedoria, não apenas reagir às circunstâncias. Responder com sabedoria é fruto de intimidade com Deus. A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos últimos tempos, muitos rejeitarão esse princípio, confiando apenas na própria opinião. Porém, quem teme a Deus aprende a ouvir antes de agir. Essa postura evita erros, preserva relacionamentos e mantém o coração alinhado com a vontade divina. O temor do Senhor não é medo, mas reverência. É reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. Nos últimos tempos, a reverência será substituída pela banalização do sagrado. Quando Deus deixa de ser honrado, a fé perde profundidade. Reverenciar a Deus é colocá-lo no centro da vida, das decisões e das prioridades diárias. O temor do Senhor não é medo, mas reverência. É reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. Nos últimos tempos, a reverência será substituída pela banalização do sagrado. Quando Deus deixa de ser honrado, a fé perde profundidade. Reverenciar a Deus é colocá-lo no centro da vida, das decisões e das prioridades diárias. Viver com propósito fortalece a fé. A Bíblia mostra que não fomos criados por acaso. Nos últimos tempos, a falta de propósito levará muitos ao vazio espiritual. Mas quem entende que sua vida tem significado em Deus, enfrenta as lutas com outra perspectiva. O propósito não elimina desafios, mas dá sentido à caminhada e esperança mesmo nos dias difíceis. A esperança bíblica aponta para além deste mundo. A Bíblia revela que nossa esperança final não está nas circunstâncias, mas na promessa eterna de Deus. Nos últimos tempos, essa verdade será esquecida por muitos. Quando a fé se limita apenas ao presente, ela enfraquece. Mas quem vive com os olhos na eternidade
Aprende a perseverar com coragem e fidelidade. A eternidade dá peso às escolhas diárias. A Bíblia ensina que nossas decisões têm consequências que vão além do momento. Nos últimos tempos, viver apenas pelo agora será comum. Porém, Deus chama seu povo a viver com consciência eterna. Essa visão transforma prioridades, fortalece a fé e ajuda a resistir às tentações passageiras que desviam o coração da verdade. Resistir às tentações exige vigilância constante. A Bíblia alerta que o inimigo age de forma sutil. Nos últimos tempos, o engano não virá sempre de forma óbvia. Pequenos compromissos com o erro enfraquecem a fé aos poucos. Por isso, permanecer atento é essencial. A vigilância diária protege o coração e mantém a comunhão com Deus firme e saudável. A comunhão com Deus é fortalecida pela oração sincera. A Bíblia mostra que a oração não muda apenas circunstâncias, mas transforma quem ora. Nos últimos tempos, muitos orarão apenas por interesse, porém a oração verdadeira busca relacionamento. É nesse diálogo com Deus que o coração se alinha, a fé se renova e a esperança se fortalece. A oração constante desenvolve sensibilidade espiritual. A Bíblia ensina que Deus fala com aqueles que o buscam. Nos últimos tempos, ouvir a voz de Deus se tornará um diferencial espiritual. Em meio a tantas vozes, quem cultiva a oração aprende a discernir direção. A oração não é fuga da realidade, mas fonte de força para enfrentá-la com fé e equilíbrio. Enfrentar a realidade com fé não significa negar dificuldades. A Bíblia é realista quanto às lutas, mas também firme quanto às promessas. Nos últimos tempos, a fé será testada pela dor, pela perda e pela incerteza. Porém, quem confia em Deus aprende a atravessar tempestades sem perder a esperança, sabendo que Ele permanece presente em todo o processo. A presença de Deus não elimina o sofrimento, mas o ressignifica. A Bíblia mostra que Deus caminha com o seu povo, mesmo no vale. Nos últimos tempos, essa verdade trará consolo. Saber que Deus não abandona fortalece o coração cansado. A dor não define o fim da história quando Deus está presente. Ele transforma lágrimas em aprendizado e dor em amadurecimento. O amadurecimento espiritual é fruto de processos difíceis. A Bíblia revela que Deus usa provações para formar caráter. Nos últimos tempos, muitos rejeitarão o processo, buscando apenas conforto. Porém, a fé que amadurece suporta a espera, aprende com a dor e cresce em profundidade. O resultado é uma fé firme, estável e menos vulnerável aos abalos externos. A fé madura não depende de aplausos. Ela permanece firme mesmo quando não é compreendida. A Bíblia mostra que seguir a Deus nem sempre traz aprovação humana. Nos últimos tempos, essa verdade será ainda mais evidente. Permanecer fiel exigirá coragem para andar contra a corrente, mas Deus honra aqueles que o colocam acima da opinião dos homens. Deus honra a fidelidade sincera. A Bíblia afirma que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nos últimos tempos, a recompensa pode não ser imediata ou visível, mas é certa. Deus vê o secreto, o esforço silencioso e a perseverança diária. Essa certeza sustenta a fé quando o reconhecimento humano não vem e quando o caminho parece solitário. A certeza da recompensa fortalece a perseverança. A Bíblia ensina que nossa esperança não é vã. Nos últimos tempos, muitos se cansarão de fazer o bem. Porém, quem confia em Deus sabe que nada é em vão. Cada escolha certa, cada renúncia e cada passo de fé tem valor eterno, mesmo quando não produzem resultados imediatos. O valor eterno das escolhas transforma a forma de viver. A Bíblia convida a olhar além do visível. Nos últimos tempos, essa visão será essencial para não se perder no imediatismo. Quando a eternidade se torna referência, as decisões se tornam mais conscientes. Viver deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser um ato de adoração diária a Deus. Viver como adoração vai além de palavras ou músicas. A Bíblia mostra que a vida inteira pode glorificar a Deus.
Nos últimos tempos, muitos limitarão a fé a momentos específicos. Porém, Deus deseja ser honrado em atitudes, escolhas e relacionamentos. Cada área da vida se torna um altar quando é entregue à vontade de Deus com sinceridade. Entregar cada área da vida a Deus exige confiança total. A Bíblia ensina que Ele cuida daqueles que se entregam. Nos últimos tempos, o medo de perder controle impedirá muitos de confiar. Porém, quem se entrega descobre que Deus não tira, Ele acrescenta. A entrega não empobrece a vida, ela a alinha com o propósito eterno. O propósito eterno dá direção mesmo quando o caminho é incerto. A Bíblia mostra que Deus guia passo a passo. Nos últimos tempos, nem sempre haverá clareza total, mas haverá direção suficiente. Confiar em Deus é caminhar mesmo sem ver tudo. A fé verdadeira não exige controle absoluto, mas confiança constante naquele que conduz o caminho. Confiar no caminho de Deus produz descanso interior. A Bíblia ensina que o coração encontra paz quando confia no Senhor. Nos últimos tempos, a inquietação será comum, mas Deus oferece descanso. Esse descanso não é ausência de desafios, mas segurança interior. Saber que Deus dirige a jornada traz equilíbrio mesmo em meio às incertezas do futuro. O equilíbrio espiritual protege contra extremos. A Bíblia chama a sobriedade e vigilância. Nos últimos tempos, muitos oscilarão entre medo excessivo e descuido espiritual. Porém, a fé equilibrada mantém o coração firme. Ela reconhece os perigos, mas não vive dominada por eles. Confia em Deus, permanece vigilante e segue caminhando com esperança e sabedoria. A sobriedade espiritual ajuda a discernir prioridades. A Bíblia ensina que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nos últimos tempos, essa distinção será ignorada por muitos. Porém, quem busca agradar a Deus aprende a escolher não apenas o que pode, mas o que edifica. Essa maturidade preserva a fé e fortalece o testemunho cristão. Edificar a fé é um chamado contínuo. A Bíblia mostra que a fé pode crescer ou enfraquecer. Nos últimos tempos, a negligência espiritual será perigosa. Assim como um jardim precisa de cuidado, a fé precisa ser cultivada. Oração, palavra e comunhão fortalecem o coração e impedem que a fé se torne seca ou superficial. A comunhão com outros irmãos também fortalece a fé. A Bíblia ensina que não fomos chamados para caminhar sozinhos. Nos últimos tempos, o isolamento espiritual se tornará comum. Porém, Deus usa a comunhão para encorajar, corrigir e fortalecer. Caminhar junto protege contra o desânimo e ajuda a permanecer firme quando a caminhada se torna difícil. Permanecer firme não significa ausência de dúvidas, mas decisão de confiar. A Bíblia mostra que até grandes homens de fé tiveram questionamentos. Nos últimos tempos, dúvidas surgirão, mas elas não precisam afastar de Deus. Quando levadas à presença dele, as dúvidas se tornam oportunidades de crescimento. Deus não rejeita quem busca respostas com sinceridade. Buscar respostas em Deus exige humildade. A Bíblia ensina que ele revela sua vontade aos que o buscam de coração. Nos últimos tempos, muitos buscarão respostas apenas para confirmar o que já pensam. Porém, Deus fala àqueles dispostos a obedecer, mesmo quando a resposta confronta desejos pessoais. A humildade abre espaço para a direção divina. A direção de Deus nem sempre é confortável, mas sempre é segura. A Bíblia mostra que ele guia para caminhos de vida. Nos últimos tempos, confiar nessa direção será essencial. Mesmo quando o caminho parece estreito, Deus conduz com propósito. Seguir sua vontade preserva o coração, fortalece a fé e conduz a um fim de paz e esperança. A esperança cristã não decepciona. A Bíblia afirma que Deus cumpre suas promessas. Nos últimos tempos, muitos perderão a esperança por confiarem em coisas passageiras. Porém, quem confia em Deus permanece firme. A esperança em Cristo sustenta o coração cansado e lembra que o fim da história não é derrota, mas redenção.
A redenção é o centro da mensagem bíblica. A Bíblia aponta para a restauração, não destruição. Nos últimos tempos, o medo será usado para afastar muitos da fé. Porém, Deus chama seu povo a viver com esperança. A história caminha para o cumprimento das promessas divinas, onde justiça, verdade e vida prevalecerão plenamente. Viver com essa perspectiva muda tudo. A Bíblia ensina que nossa cidadania está nos céus. Nos últimos tempos, essa verdade trará equilíbrio. Não significa desprezar a vida presente, mas vivê-la com propósito eterno. Cada atitude, cada palavra e cada escolha passam a refletir essa esperança maior que sustenta a fé até o fim. Chegar até o fim com fé é o chamado de Deus. A Bíblia afirma que aquele que perseverar será salvo. Nos últimos tempos, a perseverança será mais valiosa que o entusiasmo inicial. Começar bem é importante, mas terminar fiel é essencial. Deus se agrada daqueles que não apenas iniciam a caminhada, mas permanecem firmes até o final. Permanecer até o fim exige dependência diária de Deus. A Bíblia mostra que a força vem dele. Nos últimos tempos, confiar na própria capacidade não será suficiente. É na fraqueza reconhecida que o poder de Deus se manifesta. Quem depende de Deus diariamente encontra força para continuar, mesmo quando o cansaço tenta dominar o coração. O cansaço espiritual é real, mas Deus oferece renovo. A Bíblia promete descanso para os cansados. Nos últimos tempos, muitos estarão exaustos emocionalmente. Porém, Deus continua renovando forças daqueles que o buscam. O renovo não vem da fuga, mas da presença. Em Deus, o coração encontra alívio e nova esperança para continuar. Renovados por Deus, somos chamados a continuar firmes. A Bíblia ensina que a fé verdadeira produz frutos. Nos últimos tempos, esses frutos se manifestarão em amor, paciência e fidelidade. Mesmo em um mundo endurecido, a fé viva se destaca. Ela não apenas sobrevive, mas ilumina, apontando para Deus por meio de atitudes simples e coerentes. Iluminar não significa se impor, mas refletir a luz de Cristo. A Bíblia mostra que a luz vence as trevas sem esforço. Nos últimos tempos, essa postura será essencial. Em vez de confrontos vazios, Deus chama seu povo a viver a verdade com amor. A coerência da fé fala mais alto do que debates e discussões. Viver a verdade com amor revela o caráter de Cristo. A Bíblia ensina que a verdade deve ser comunicada em amor. Nos últimos tempos, muitos usarão a verdade como arma. Porém, Deus chama seu povo a refletir seu coração. A verdade sem amor afasta, mas a verdade com amor transforma e conduz à restauração. A restauração é sempre o objetivo de Deus. A Bíblia mostra que Ele não deseja a perda, mas o arrependimento. Nos últimos tempos, essa mensagem precisa ser lembrada. Deus continua chamando, perdoando e restaurando. Enquanto há vida, há esperança. O chamado divino permanece aberto para todo aquele que decide se voltar a Ele. Voltar-se para Deus é uma decisão pessoal. A Bíblia mostra que ninguém pode fazer essa escolha por outro. Nos últimos tempos, a fé herdada não será suficiente. Cada pessoa precisará decidir em quem confiar. Essa decisão define o caminho. Escolher Deus é escolher vida, verdade e esperança que não se abalam com o tempo. Escolher Deus envolve entrega diária. A Bíblia ensina que tomar a cruz é um chamado constante. Nos últimos tempos, essa entrega será desafiada. Porém, quem escolhe a vontade de Deus encontra sentido verdadeiro. A entrega não anula a identidade, ela a revela. Em Deus, o ser humano encontra quem realmente foi criado para ser. Descobrir quem fomos criados para ser traz plenitude. A Bíblia mostra que Deus tem um propósito para cada vida. Nos últimos tempos, o vazio existencial crescerá. Mas quem encontra seu lugar em Deus vive com direção.
A fé deixa de ser apenas crença e se torna fundamento, sustentando decisões, sonhos e esperança até o fim. Sustentar a esperança até o fim é um ato de fé. A Bíblia mostra que o fim será marcado pela fidelidade de Deus. Nos últimos tempos, lembrar disso será essencial. Independentemente do que aconteça, Deus permanece o mesmo. Sua promessa não falha. Essa certeza fortalece o coração e permite atravessar qualquer cenário com confiança. A confiança em Deus produz segurança interior. A Bíblia ensina que quem confia não será confundido. Nos últimos tempos, a confusão aumentará, mas Deus oferece clareza. Não clareza de todos os detalhes, mas clareza de propósito. Saber em quem confiar é mais importante do que entender tudo o que acontece ao redor. Saber em quem confiar define o destino espiritual. A Bíblia aponta Cristo como fundamento seguro. Nos últimos tempos, muitos buscarão outros alicerces, mas eles não resistirão. Somente Cristo permanece. Construir a vida sobre ele é garantir estabilidade. Quando tudo mais falha, ele continua firme, sustentando aqueles que depositaram nele sua fé. Chegar até aqui revela um chamado claro: permanecer firmes até o fim. A Bíblia nunca prometeu caminhos fáceis, mas prometeu presença constante. Nos últimos tempos, essa promessa se torna preciosa. Deus não abandona seu povo. Ele sustenta, guia e fortalece. Permanecer fiel é confiar que Ele está presente em cada etapa da caminhada. Diante de tudo isso, o convite final da Bíblia é simples e profundo. Vigie, persevere e confie em Deus. Os tempos podem ser difíceis, mas a esperança permanece viva. Quem constrói a vida sobre a verdade não será abalado. Que este tempo seja de despertar, fé renovada e compromisso sincero com Deus. O fim não é motivo de medo, mas de esperança para quem permanece fiel.